Arsenal e Leeds dentro do Emirates Stadium, 5-0 no placar, 2 gols de Gyökeres e uma exalação de aura absurda desse sueco. Gyökeres, o torcedor fica aceso com ele. Gyökeres levou pra dentro da área, é agora! Gol! Gyökeres! Senhoras e senhores, que comemoração braba, máximo respeito. Mas eu avisei, os Gunners estão vindo com tudo. O Arsenal cansou de ser o quase, vice-campeão da Premier League, sensação da Champions em alguns momentos, mas sempre ficando um passo atrás da glória. Os caras conseguiram ter mais isso que o Vasco e eu achava que isso era impossível, vai entender. Pois é, para 2025-26, o clube decidiu que era hora de mudar a narrativa. Não mais promessa, agora realidade. E os reforços deixam isso claro. O investimento foi pesado para dar a Mikel Arteta as peças que faltavam. Viktor Gyökeres, artilheiro que chega para resolver a falta de gols nos momentos decisivos, e novos nomes para dar profundidade ao elenco, garantindo que, quando chegarem as fases mais pesadas da temporada, o time não desmorone. E ao lado deles, um núcleo que já amadureceu. Saka, Odegaard, Martinelli, Rice, todos prontos, todos no auge. É o sentimento do torcedor, é a sensação dentro do clube, agora vai. O Arsenal não está mais montando um time para o futuro já chegou. E a pergunta que fica é, será que esse Arsenal tem, finalmente, tudo o que precisa para dominar a Inglaterra e conquistar a Europa? Congratulations, lads. Especially Rice, especially Marino, especially Rice again. Árbitro, Declan Rice perto dela, Saka também. Rice, perna direita! Gol! Vai o Rice, perna direita! Golaço! No primeiro jogo da temporada, eles ganharam do Manchester United fora de casa por um placar magro, de 1-0. A defesa dos Gunners foi a que mais trabalhou e garantiu os 3 pontos. Gyökeres foi muito criticado por aparentar estar pesado, como se as férias não tivessem sido boas para ele fisicamente. Só que o sueco respondeu às críticas no jogo seguinte contra o Leeds. Timber marcou o primeiro, meio chorado. A estrela Bukayo Saka deixou o segundo, de perna direita, golaço, isso que ele é canhoto. E no segundo tempo, o atacante sueco apareceu, estilo tanque. Gyökeres, o torcedor fica aceso com ele. Gyökeres levou pra dentro da área, é agora! Gol! Depois, Timber marcou mais um no bate-rebate, mas antes do apito final, Gyökeres novamente, dessa vez de pênalti, sentou o pé e fechou 5-0. Autoriza o árbitro, partiu pra bola, Gyökeres! Gol! O Arsenal de 2025-26 não é apenas uma continuidade do trabalho de Arteta, é uma versão mais encorpada, com reforços estratégicos e um elenco que, finalmente, parece pronto para encarar a temporada mais desafiadora da era recente. O principal nome é o Viktor Gyökeres. O sueco chega depois de uma temporada absurda no Sporting, onde foi artilheiro e referência ofensiva. O Arsenal pagou caro para tirá-lo de Portugal, cerca de 66 milhões de euros. Mas fez isso porque reconheceu uma necessidade clara. Nos últimos anos, o time produzia muito, criava inúmeras chances, mas não tinha um finalizador frio nos momentos decisivos. Gyökeres vem justamente para isso, ser o homem-gol que faltava, o atacante capaz de transformar posse e volume em títulos. Mas não foi só no ataque que o Arsenal mexeu. O clube também reforçou a profundidade do elenco, trazendo peças para a rotação, algo que foi crucial nos anos em que a equipe desabou no fim. Nessa janela, eles também oficializaram a chegada de Martin Zubimendi, que era do Real Sociedad, após assinar a cláusula de 60 milhões de euros, um investimento de peso que demonstra ambição. No primeiro jogo da temporada contra o United, em Old Trafford, Zubimendi foi titular e deixou seu legado logo de cara. Liderou o time com 87% de precisão nos passes, deu 45 passes certos, percorreu impressionantes 11 km e quebrou linhas com 6 passes na primeira etapa, liderando esses quesitos no serviço. Além disso, jogadores como Rice, Odegaard, Saka e Martinelli já estão consolidados como pilares, mas agora tem alternativas ao redor que garantem competitividade mesmo quando as lesões e o desgaste baterem. Outro ponto é o amadurecimento. Esse grupo, que antes era taxado de jovem e inexperiente, agora chega ao auge da idade e da confiança. Declan Rice, por exemplo, já é capitão da seleção. Saka virou símbolo de consistência. Odegaard é líder técnico e Martinelli começa a ser decisivo em jogos grandes. O Arsenal deixou de ser apenas promessa. É um elenco no auge da maturidade, com reforços que completam as lacunas.
Essa mistura de reforços estratégicos com a evolução natural dos craques que já estavam em Londres faz com que, pela primeira vez em muito tempo, o Arsenal seja visto não só como um candidato, mas como um candidato favorito a títulos. Se a equipe já era boa, a diretoria resolveu deixar ainda melhor. Enquanto o mundo olhava para o sueco que chegou nos Gunners, eles foram no mercado e contrataram mais uma peça importante, Eberechi Eze, meio atacante que era do Crystal Palace. Ele foi contratado por cerca de 68 milhões de libras. Sente só como ele foi recepcionado no Emirates Stadium antes do apito inicial contra o Leeds. Eze não é apenas um talento de leitura tática, mas alguém que traz dinamismo, criatividade e versatilidade. A negociação teve um tempero à parte. O Arsenal roubou, de certa forma, o jogador que estava quase fechado com o Tottenham, em um momento decisivo após uma lesão de Kai Havertz que abriu o caminho para acelerar a contratação. Na última temporada pelo Palace, foram 43 partidas, 13 gols e 11 assistências, além de se destacar por sua qualidade nos dribles e bolas paradas. A diretoria do Arsenal vê nele o complemento ideal para o sistema de Arteta, especialmente como alternativa à posição de número 10, capaz de jogar centralizado ou aberto, e aliviar a carga criativa de Odegaard. Ele chega não como coadjuvante, mas como o refinador que faltava no elenco que já começa a cheirar campeão. Mateta bateu pro gol! Gol! What a pass for Eze. Still Eze! Magnificent! What a goal! Arteta não está apenas montando um time, está montando uma engrenagem letal. No gol, David Raya. Nas laterais, Jurrien Timber e Ricardo Calafiori. Dupla de zaga formada por Gabriel Magalhães e William Saliba. No meio campo, Martin Zubimendi, Martin Odegaard e Declan Rice. No ataque, Eze pela esquerda, Bukayo Saka pela direita e Gyökeres centroavante. No banco, ainda tem um Gabriel Martinelli como opção. E aí, time top? Deixa seu like se você concorda. O Arsenal chega para 2025-26 em um contexto inédito. Nos últimos anos, sempre perseguiu o Manchester City, mas agora tem elenco para competir de igual para igual. E não é só contra Guardiola que os Gunners precisam medir forças. O Chelsea, reformulado e com um mercado agressivo, também promete entrar pesado na disputa. O Manchester City segue sendo um modelo de consistência. O Guardiola construiu uma máquina que vence por hábito, com profundidade em todas as posições e um sistema que se adapta a qualquer adversário. Mas, nessa temporada, a instabilidade da campanha passada e a saída de nomes históricos abriram espaços para os rivais acreditarem que a hegemonia pode ser quebrada. O Chelsea, por outro lado, viveu um caos recente, mas renasceu com investimentos fortes e um projeto ousado. Jovens talentos como João Pedro e Estevão, somados a contratações pontuais, transformaram os Blues em um elenco que pode surpreender. Ainda não tem a regularidade do City, mas tem armas individuais capazes de desequilibrar. E aí está o Arsenal. O que diferencia os Gunners é a base construída ao longo dos anos, com a identidade sólida de Arteta. Ao contrário do Chelsea, não é um time em reconstrução, e diferente do City, não é apenas continuidade, é fome de título. Essa combinação torna o Arsenal talvez o mais preparado dos três para ser o grande desafiante ao trono. Mas para chegar lá, os Gunners precisam superar um fantasma, as temporadas em que deixou o título escapar. 2022-23 lideraram a Premier League por 248 dias, mas desabaram no momento decisivo, vendo o City ultrapassar na reta final. Em 2023-24, repetiram o roteiro, chegando forte, mas novamente sucumbindo à regularidade implacável do City. Em 2024-25, o time mostrou amadurecimento, mas perdeu pontos cruciais contra rivais menores, em jogos que lembraram o torcedor o velho Arsenal que treme nos momentos de pressão. Esses fracassos não foram apenas estatísticas, foram cicatrizes. A sensação de que sempre falta aquele último passo acompanha o clube, e é justamente por isso que a temporada 2025-26 carrega um peso especial. O Arsenal já mostrou que sabe competir, agora precisa mostrar que sabe vencer. O recado é claro, se transformar cicatrizes em combustível, esse time tem tudo para finalmente quebrar a sequência de decepções e escrever sua própria era. Na temporada passada, o Arsenal voltou a figurar entre os grandes da Europa. A campanha da Champions League 2024-25 mostrou um time competitivo, mas ainda imaturo nas fases decisivas. Chegaram até as semis, eliminaram adversários pesados no caminho como o gigante Real Madrid, mas caíram justamente quando a pressão aumentou. Um roteiro que já havia se repetido em outras competições. Faltou experiência, faltou banco e sobrou aquela sensação amarga de que estavam perto, mas não prontos. Para 2025-26, o cenário é outro. O elenco agora tem profundidade, reforços cirúrgicos e jogadores no auge. Gyökeres é um homem-gol, que pode decidir jogos amarrados.
Eze oferece criatividade para mudar a dinâmica no meio campo, e Zubimendi traz equilíbrio e leitura para um setor que sempre sofreu em partidas grandes. Some a isso a evolução natural de Saka, Odegaard, Martinelli e Declan Rice, e o Arsenal aparece não só como participante, mas como candidato real ao título europeu. O Arsenal vai entrar nessa Champions carregando uma promessa, provar que aprendeu com derrotas, que sabe controlar o nervosismo, que pode jogar de igual para igual com o Real Madrid, Bayern de Munique e Manchester City, e que não vai mais tremer quando a semifinal bater na porta. A Premier League continua sendo um grande objetivo, mas a Champions é o sonho que pode coroar essa geração. Não é mais sobre um dia chegar lá, é sobre chegar agora. O Arsenal de 2025-26 não entra como coadjuvante, entra como time que pode enfim dominar a Inglaterra e conquistar a Europa. E se isso acontecer, a frase que ecoará não será mais "quase deu", será "o Arsenal chegou". E aí, o que você está achando do novo time do Arsenal? Comenta sua opinião aí embaixo e me conta. Eu sou o Gustavo Marques, estou ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.